tua essência, Senhor, é saber exalar teu poder. Que sentido aonde eu for, ser desperta aos prazeres do ser, ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Saber te servir, meu Senhor, é levar a verdade capaz de viver teu evangelho de luz, nas esferas de guerra e de paz. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor, que contém um cheiro de vida, que contém um cheiro de amor. Traz vitória ao ser que combate e que vive em teu nome, Senhor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Bom perfume de Cristo eu sou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal. Querido Jesus, agradecemos por nos ter deixado essa profunda oração como bússola em nossa vida, pois, à medida que vamos pronunciando, nos faz lembrar o que significa cada frase dessa oração, a responsabilidade que temos ao proferi-la, ao que compete ao Pai e ao que nos compete, pois nada irá acontecer se não fizermos a nossa parte, né, Senhor? É por isso, Jesus, que estamos sempre a te pedir que esteja ao nosso lado, nos aconselhando e nos alertando. Jesus querido, que essa oração do Pai Nosso, que foi proferida em conjunto com nossos irmãos, encarnados e desencarnados, possa ser dissolvida em forma de flocos de luz a envolver todos os nossos enfermos, que eles percebam a tua misericórdia, que saibam que não estão sozinhos e muito menos abandonados, que têm a ti como irmão, amigo, companheiro e médico de todas as horas, a transmitir a medicação exata para cada situação. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa noite e o nosso descanso. Obrigada, Senhor, por nos ouvir e por atender os nossos apelos. Que a tua paz, o teu amor esteja e permaneça em nossos corações. Que assim seja, Senhor.
Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho dessa noite está em Gálatas, capítulo 3, versículo 15 e 16. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Nossa irmã Ione já iniciou esse capítulo na semana passada. E nós sabemos da importância da prece, né, na nossa vida. A prece é uma forma de nos conectarmos com o nosso Pai, né? Através da prece, nós nos sentimos reconfortados, nos sentimos alimentados, né? Então, ele nos diz que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, né? Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para ajudá-lo. É um socorro que jamais é recusado quando pedido com sinceridade. Então, sempre, né, que nós entrarmos em conexão com o nosso Pai, né, pedindo o seu socorro, né, o seu auxílio para o nosso dia a dia, né, Ele estará ali junto de nós, né, nos socorrendo em todos os momentos, né, enviando os amigos espirituais para estarem próximos a nós, nos fortalecendo para as nossas tribulações. Ele diz: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, não adianta falarmos, né, termos a multiplicidade das palavras, né, falarmos e não sermos sinceros, né, colocar os nossos verdadeiros sentimentos nas nossas preces. Nós já vimos que não precisamos de exterioridades, né, em capítulos anteriores. Não precisa de uma multiplicidade de palavras, né? O importante é que nós tenhamos, né, o nosso coração puro, né, a simplicidade de coração, estarmos conectados, né, estarmos com o coração puro. Como assim o coração puro? Livre de rancores, de ódios, de ciúme, né, de rancor contra nosso irmão, né, estarmos, né, seguindo a lei divina, né, que é o que Deus, né, quer de nós, que Jesus venha nos ensinar, né, para que nós possamos, né, nos tornarmos espíritos melhores. E ele nos diz que a prece não pode mudar os decretos da previdência, mas, em vez que se interessa por ele, primeiro, a prece é recomendada por todos os bons espíritos. Ela é, por outro lado, pedida por todos os espíritos imperfeitos, como um meio de aliviar seus sofrimentos. Aqui, né, nós vamos ver que nós podemos, né, que tem as preces gerais, tem as preces para aquele mesmo que ora, e nós podemos estar orando também pelos espíritos, né, sofredores. Né, e vai nos dizer que a prece, ela, né, não pode mudar os decretos da providência, mas em vendo que se interessa por ele, os espíritos sofredores sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. Ela aumenta sua coragem, excita neles o desejo de se elevar pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar seus sofrimentos, né? Quando oramos pelos nossos irmãos sofredores. Podemos orar por nós mesmos, mas podemos orar por nossos irmãos que sofrem, pelos doentes, né? Ajudando-os a aliviar um pouco a sua dor. E ele inicia esse capítulo falando, os espíritos são ditos sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo.
Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Então, a gente tem que estar orando com a sinceridade e pureza, né, de intenção, são essenciais. Que a gente tenha o capítulo, Rosana, é o capítulo 28, coletânea de preces, né, que a gente tenha a simplicidade e a pureza de coração. E aí, vou só rever um pouco dessa parte que Ione já tinha visto. A coletânea de preces que esse capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Então, nós vamos ver aqui várias preces que podem nos orientar, mas não são todas as preces trazidas por nossos amigos, né, espirituais, pelos espíritos elevados. Ele, sem dúvida, pode ter ditado outras, em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem. Nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando sincera. Então, toda prece chega a Deus, né, quando é uma prece sincera, dita com nosso coração, com a pureza do nosso coração. Aí ele diz que o Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. A condição essencial à prece, segundo o nosso mentor Paulo de Tarso, no capítulo 27, no item 16, né, a condição essencial à prece é que ela seja inteligível, a fim de que possa falar ao espírito. A qualidade principal da prece é ser clara, ser simples e concisa, sem fraseologia inútil. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, a prece deve nos fazer refletir. E nesse capítulo, ele vai nos dar algumas preces, né, que podem nos auxiliar ou auxiliar muitos irmãos que gostam, né, das preces feitas e nos orientar como devemos estar fazendo a nossa prece em determinadas ocasiões. Então, estão divididas aqui nesse capítulo em 5 categorias as preces, em preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos, e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. E ele também vai nos explicar que, com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensivo o alcance, são todas, né, todas elas vão estar precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então, antes de cada prece, né, vai ter o prefácio explicando, né, expondo para nós. E na semana passada, né, Ione já viu, né, a oração dominical, que foi, né, o Pai Nosso, que ela muito bem explicou, né, que às vezes a gente acaba rezando maquinalmente, sem saber o real significado, né, de cada frasezinha. Né? E hoje nós daremos continuidade a essas preces gerais, né, estudando as reuniões espíritas. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 29, né, na segunda parte, no capítulo 29, ele vai nos falar um pouco sobre as reuniões, das reuniões e das sociedades espíritas. E ele, né, na questão 324, ele vai falar sobre as reuniões em geral. E ele nos fala: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens,
por permitirem que os que nelas tomem parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam, mas para que produzam todos os frutos desejáveis requerem condições especiais. Então, para que as reuniões espíritas sejam frutíferas, são necessárias condições especiais, tanto, né, de todos os membros que fazem parte, né, daquela reunião. E ele destaca que elas podem apresentar caracteres muito diferentes, e vai nos citar 3 formas, né, 3 gêneros de reunião, que são reuniões frívolas, reuniões experimentais e reuniões instrutivas. As reuniões frívolas, né, como o próprio nome já diz, são tratadas de questões fúteis, que não vão trazer, né, o estudo, o entendimento, né, a nossa melhoria. Ele diz, as reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facetas dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, e que não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. Então, nas reuniões frívolas, quem comparece são espíritos brincalhões, espíritos levianos, né, que estão em sintonia com aqueles membros que ali também se encontram, que são reuniões de adivinhação, predição de futuro. Nessas reuniões, né, nessas reuniões frívolas, não tem nunca presença de espíritos elevados, né? Os espíritos elevados não comparecem a reuniões desse gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Então, os espíritos elevados, eles só vão comparecer às reuniões sérias, que vão produzir, né, efeitos úteis. A segunda que nós vimos são as reuniões experimentais, que têm particularmente por objeto a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos. Como ainda outra coisa não viram, e se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios, e porquanto nada percebendo de tudo aquilo, de boa mente imaginam a existência de subterfúgios. Então, nessa, né, como ele chama de experimentais, né, nem sempre os incrédulos que lá se encontram, os participantes, encaram como uma coisa séria, né, como mais uma curiosidade, né? Embora essas reuniões experimentais, elas foram muito importantes, porque foi através dela que o espiritismo, né, pôde surgir como ciência. Ele vai nos dizer, as experiências dessa ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, vistas terem sido elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível. E, para muita gente, constituem poderoso meio de convicção. Então, foram aquelas reuniões, né, em que se tinha, né, mexer as mesas, aquelas, né, que a gente está falando, as experimentais, que tiveram seu valor naquela época. Mas ele diz, sustentamos, porém, que só ela não logra iniciar a quem quer que seja na ciência espírita, né? Só a reunião experimental não vai trazer o conhecimento espírita. E o outro tipo de reunião, que são as reuniões instrutivas, que apresentam um caráter bem diverso, né? A primeira de todas, né, dessas instrutivas, é que sejam sérias, na integral acepção da palavra. Ele diz, quem quiser obter boas coisas, precisa dirigir-se a bons espíritos. E os bons espíritos só vão se apresentar nas reuniões sérias. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias
para que eles assintam em vir. Ora, a assembleia de homens levianos e superficiais, espíritos superiores, não virão, né? Então, eles só virão nas reuniões sérias. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais, né? De divertimentos, né? de brincadeiras. Ele também nos diz que qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que as compõem. Então, como essas frívolas que os espíritos levianos lá estão, e né, sempre vão ter espíritos que vão né, participar dessas reuniões, né, para se divertirem, para enganar né, os médios que ali se encontram e assim por diante. Ele diz que a instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumple a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Né? Vai estar numa reunião séria, poderemos ver. Aí ele também nos diz que as reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médios de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se, e que elas não comparecerem dominados por tola presunção de infalibilidade. Constitui um dos grandes tropeços da mediunidade, como já tivemos ocasião de ver, a obsessão e a fascinação. Então, os médios devem estar abertos para que possam ser analisados as suas comunicações. Não pode ficar achando que está tudo certo, né, que ele está recebendo, ele pode ter que aceitar, né, desculpa, gente, que suas comunicações sejam analisadas. Aí, vou ver mais aqui. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, levando-lhes o que obtém em particular, aceitar agradecido, solicitar mesmo um exame crítico das comunicações que receba. Se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse é o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não o podem enganar. Aliás, ao médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão assiste para semelhante irritação. Quanto ao seu amor próprio, nada tem que ver com o caso, pois não é o seu que lhe sai da boca, ou do lápis. O que mais responsável não é por isso do que eu seria se lesse os versos de um mau poeta. Então, o médium tem que entender que aquilo não vem dele, vem né, dos espíritos, né, porque aquela comunicação não é dele propriamente, mas é dos espíritos que se comunicou, né, que tem que estar aberto para averiguar as suas comunicações. E ele também vai nos dizer que o objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos, né? Incorreriam em erro se supusesse ao abrigo deles, pelos seus fins e pela qualidade de seus médios. Não o estará, enquanto não se achar em condição favorável. Então, ele nos diz que em reuniões espíritas, né, nós temos a influência do meio, ou seja, todos aqueles membros da reunião carregam para a reunião espíritos próximos a eles, né? Aí ele nos diz, assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influências boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só o trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeição, o melhor será aquele em que o bem suplante o mal.
Então, o ideal seria que todos aqueles que estejam, né, participando da reunião estivessem em uníssonos, com pensamentos voltados todos para a caridade, para o amor, para a benevolência. Ele também diz que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes da de seus membros e formam como que um feixe. Esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, quanto mais homogêneo for aquele grupo. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Então, é importante que numa reunião espírita, todos os seus membros estejam com pensamentos voltados para o bem, todos estejam com pensamentos em uníssono, concentrados para a reunião que vai ocorrer. Nesse momento, não é um momento de ficarmos pensando no amanhã, no que aconteceu, com pensamento divagando, mas estarmos realmente centrados ali, né? Ele diz que toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade, porque é muito mais difícil quando tem mais gente que todos se concentrem, né? Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10, se distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos, poucas pessoas, são sempre mais favoráveis às belas comunicações. Então, nós vimos aqui que para que ocorra uma boa reunião, seja, né, o pensamento em uníssono, né, o recolhimento, a comunhão das pessoas, a concentração. Então, voltando aqui, né, para o nosso evangelho, né, Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele nos diz: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então, o prefácio vem nos esclarecer. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se acharem materialmente juntas, né? Como nós vimos aqui, não basta que estejam presentes. É preciso que haja uma sincronicidade de pensamento, que o pensamento esteja em uníssono. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias, para o bem. Né? Então, é importante que aquelas pessoas, todas elas, estejam com o mesmo pensamento, né? Voltados para o bem e para o intento daquela reunião. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Que, como nós vimos, né, os espíritos elevados, né, Jesus, só comparecerão a reuniões com objetivos úteis, né, com objetivos sérios, e não a reuniões frívolas. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual, e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. Então, quanto mais elevados, maior é o poder de irradiação desses espíritos.
É assim que possui o dom da ubiquidade. Ubiquidade é a onipresença, é estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Aqui. E que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envie a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade, porque ele diz duas ou mais. Ele quer nos falar sobre a união, a fraternidade, de estarmos juntos, né, em oração. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que reciprocamente os anime. Então, o importante é que aquelas pessoas que ali estejam, né, estejam com reciprocidade, né, com pensamento de caridade, concentrados, nem todos, né, no mesmo objetivo. Ora, para isso, basta que elas sejam duas. Contudo, se essas duas pessoas oram cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Então, se houver duas pessoas, mas pode cada uma estar orando, né, para Jesus, mas cada uma com uma intenção, né? Ou pode ser que elas tenham também sentimentos contrários, de animosidade, como ele fala aqui, né? Se o olham, aqui, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, elas vão se repelir, né? Elas não vão estar sintonizadas, né? Por quê? Porque elas têm sentimentos contrários à caridade, né? Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo. Então, ali se encontram, mas cada um está com um sentimento, né, com um pensamento. E ele nos fala para nós olharmos o capítulo 17, item 9. Não, 17 não, né, gente? 27. Calma aí, só um minutinho. Capítulo 27, o item 9. Item 9, que vai falar sobre os superiores e os inferiores. É isso mesmo? Sobre os seres perfeitos? Não, estou olhando 17. Desculpa, gente. Eu separei mesmo assim. Né? Então, eles vão estar com pensamentos contrários, cada um visando um objetivo. E esse item, né, do capítulo 27, o item 9, ele vai nos falar sobre a ação da prece, sobre a transmissão do pensamento. Então, cada um deles vão estar com pensamento em outros lugares. Como nós vimos aqui, eles estão reunidos, mas não estão com pensamento nisso, em caridade. E ele nos diz que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem o dirige. Pode ser por objeto um pedido, pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou glorificação. Então, através da prece, nós podemos pedir, agradecer ou louvar ao Senhor. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus.
Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, enquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, quando rezamos, né, para os espíritos, né, benfeitores, para os santos e tudo, são intercessores do nosso Senhor, né, que vão levar até Ele, né, as nossas preces, né, que serão atendidas, porque nada acontece sem a vontade de Deus, né. Aí ele também nos diz, né, continuando, isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não diz, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo. Então, quando ele fala que 2 ou mais pessoas em seu nome ali ele estará, não quer dizer que ele não estará, né, quando estivermos orando sozinho. O que ele quer reforçar é esse amor do próximo, né? E desse amor, mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram, quer dizer, os que suplicam, os que invocam, né? Com exclusão de todo sentimento pessoal e não um apenas. Então, uma comunhão, né, várias pessoas unidas naquele mesmo sentimento de caridade, de amor, né, tem um efeito, né, uma expansão, né, uma irradiação maior. Não é que a nossa prece só não tem efeito. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unam de coração pelo sentimento da verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, Jesus, né, estará com as primeiras e não com as outras. Então, ele vai estar, né, com daqueles que estiverem com pensamento, né, na caridade, na benevolência, no amor ao próximo. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, né? Em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Então, o que importa, né, é o espírito de caridade, né, que esteja ali naquele momento. E aí ele também nos diz, para nós olharmos o capítulo 10, o item 7 e 8. No capítulo 10, esse item 7, 8, ele vai falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Né, que quando ele diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar. Então, ele quer nos dizer que antes de nós nos colocarmos em prece, em sintonia com o nosso Pai, nós temos que sacrificar, né, fazer, não termos nenhum ressentimento para com nenhum de nossos irmãos, né, perdoarmos, ele nos diz, né, para primeiro ir ao encontro daquele, né, para que possa nos perdoar, né, qualquer agravo. Aqui, ele fala, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que ele tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Então, ele exige que nosso coração esteja puro, tenhamos a simplicidade de coração, que esteja o nosso coração isento de qualquer mácula de inveja, de orgulho, né, qualquer sentimento contrário à caridade, né? Ele diz que entrando no templo do Senhor, né, deve o homem deixar fora dele todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, só assim o homem, né, estará pronto para, né, elevar sua prece a Deus. E no capítulo 27, no item 2 e 4, 27 também, calma aí. 27, 2 e 4, ele vai falar sobre a qualidade da prece, né, que nós, para nos, né, no item 2, ele diz, quando vos apresentardes para orar,
Se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Então, é necessário, desculpa, gente, que está entrando toda hora a ligação, é necessário, né, que a gente coloque em ação o nosso, né, o perdão. Aí ele fala, Jesus define claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes, orar em secreto. Em secreto, que ele quer dizer, né, nós sabemos que Deus está dentro de nós, né? Então, orar em secreto é estar, né, com o nosso coração purificado, né, estar, né, orando em silêncio no nosso coração. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então, não é necessário, né, que se ore muito, fale-se muito, mas que haja sinceridade naquilo, né, da nossa oração. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, temos que estar com o nosso coração purificado. Orar, enfim, com humildade, como o publicano, né, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, não apontarmos o defeito dos outros, mas estarmos olhando para nós mesmos e verificando em que nós poderemos, né, nos modificar para melhor, nos transformando em pessoas melhores, né? Tal o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Então, para que essas reuniões, né, sejam sérias, nossas reuniões, é preciso que o sentimento de caridade, que todos estejamos ali unidos pelo amor, né, unidos pelo devotamento, né, ao nosso Senhor. E aí ele nos dá uma prece, né, um exemplo de uma prece que é feita, né, no início da reunião e uma prece né, para o fim da reunião. A prece no início, né, é pedindo a proteção dos amigos espirituais e pedindo o afastamento dos espíritos malfazejos, né, e que se tiver algum sentimento contrário em qualquer um daqueles membros, que ele possa ser dissipado. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistir espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro, e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, quer dizer, que se comprazem no mal, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia, e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Então, essa oração inicial é para que, né, haja, né, uma sintonia, uma boa sintonia, uma sincronicidade com todos os membros da reunião, né, afastando todo e qualquer, né, pensamento contrário. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, fazem não ache acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Né? Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Né? Então, dai aos médios que escolhedes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Então, e pedir especialmente, né, ao espírito, ao guia espiritual, né, do grupo, né, ao guia espiritual, o nosso guia espiritual, que esteja presente
e que nos assista. E no final da reunião, né, vai ter, essa daqui, gente, é uma prece, pode ser feita outras, né? E no final da reunião nós vamos, né, vão ser feitas preces para agradecer a reunião que ocorreu, né? Então, aqui é um exemplo de uma delas, né? Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado de nossa reunião e para as quais imploramos a misericórdia de Deus. Então, essa daqui é um exemplo, né, de uma prece, de preces que podem ser feitas para o início e para o final da reunião, né? E agora uma outra prece geral é uma prece para os médiuns, né, que ele nos exemplifica. E ele começa, né, com uma passagem, né, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 17 e 18, em que ele nos diz: nos últimos tempos, diz o Senhor, infundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, essa passagem está no Atos dos Apóstolos, né, na passagem que fala sobre a vinda, né, do Espírito Santo no dia do Pentecostes, quando os apóstolos receberam todas aquelas vozes vindo do alto e eles falaram em línguas. E eles, né, Pedro falou que esse momento, né, ocorreria em que, né, todos teriam essas vozes, né, falando das vozes dos Espíritos, né, que são, né, recebidas por velhos, por crianças, por jovens, em toda parte, né? Quis o Senhor, aí o prefácio vai nos explicar essas preces para os médios. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais que chegam os tempos preditos. Então, a mediunidade não é exclusividade, né? Ela está em todos os lugares, né? E pode receber jovens adultos, né? Para que possam ter condições, para que possam ter conhecimento. Né? O conhecimento não é restrito a apenas um grupo, né? Nós temos, todos têm a oportunidade, né, nos mais diversos lugares, de estarem, né, recebendo as vozes através dos médiuns, né? Para conhecer as coisas do mundo visível, dá licença, gente. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, concedeu Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu um mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade, né? Através da mediunidade, podemos conversar com os espíritos que já aqui habitaram, né? Então, né, através da mediunidade, através das mensagens, podemos conhecer melhor, né? Podemos receber orientações instrutivas, né? Ficamos
conhecendo a imortalidade da alma, né, a reencarnação, né, podemos comprovar. Os médios são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, os médios são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Então, né, os médios são os meios pelos quais, né, os espíritos, né, podem se comunicar. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Então, a missão do médium é uma missão de grande responsabilidade, né? Os espíritos vêm instruir os homens sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Então, o trabalho, né, não isenta ninguém do trabalho, né? Ele nos diz, né, que o trabalho material é necessário ao homem para o seu adiantamento moral, para o seu adiantamento intelectual. E os médios também, né, ele não pode cobrar por aquilo que ele recebeu de graça. É uma outra questão importante. Aí tem os médios o que deve compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência, né, lhe profligaria, quer dizer, se abateria, como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Daí, né, a responsabilidade do médium, né, de estar, né, para que ele possa receber as comunicações, é necessário, né, que ele tenha uma elevação moral, né, que ele se esforce, né, no caminho do bem, né, que ele tenha que seja, né, um médium sério, como ele nos diz aqui, né, eu estudando vi, qualidades de um bom médium. Seria a seriedade, a modéstia, o devotamento, a abnegação, né, o desinteresse. A seriedade, né, que é uma virtude que o médium possui para utilizar sua mediunidade para fins verdadeiramente úteis, exercendo como um nobre sacerdócio. Então, né, a seriedade do médium, né, utilizando a sua mediunidade para fins sérios. A modéstia, entender, né, que nada dele, né, ele são os espíritos, né, que fazem aqueles atos. Virtude pelo qual o médium reconhece que é um simples instrumento da vontade do Senhor e, por isso, não se envaidece, nem se orgulha, né, de sua mediunidade. Ele, né, se reconhece como apenas um simples intermediário. Não se julga ao abrigo das mistificações. E, quando é mistificado, compreende que isso aconteceu em virtude das falhas de seu caráter ou devido a algum erro de sua conduta. Né? Então, ele é modesto. Devotamento, se dedica ardentemente ao benefício de seus irmãos que sofrem. O médium devotado considera-se um servo do Senhor e, por isso, não despreza nenhuma oportunidade de servir, auxiliando a todos, quantos necessitam de cuidados dos Espíritos de Deus. Abnegação, né? Levar o seu devotamento até o sacrifício, tem que estar sempre pronto para o trabalho. E o desinteresse, a virtude pelo qual um médium dá de graça o que de graça recebeu, né? Como intérprete do ensino dos espíritos, tem os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera.
Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são os mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Então, aqueles médiuns, né, que enveredam, né, por maus caminhos, que usam a mediunidade de uma forma nociva, ele acaba afastando, né, as pessoas do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. Nossa, mãe. Gente, eu vou passar um pouquinho, tá? Para poder terminar essa prece geral para os médios. O médico que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-lo de seu fim providencial. Então, ele tem que se esforçar para, né, como ele aqui, melhorar-se, né, e se abster de tudo que possa concorrer para desviar a mediunidade de seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médios imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Então, lá no capítulo 24, calma aí, só um minutinho, capítulo 24, itens 11 e 12. Ele vai falar, né, ele fala que não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, essa coisa da mediunidade está, né, ao alcance de todos. Aí ele diz, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como aos ricos, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir, né? Não são esses os últimos, né, os doentes que precisam de médico, então, né, eles, através deles mesmos recebem, seria uma forma deles se melhorarem, né, de se transformarem. Se isso não ocorre, né, ele acaba deixando de receber espíritos, né, os espíritos elevados, os espíritos puros, para receber, então, espíritos enganadores, brincalhões. Aqui, se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveita os maus espíritos para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos, e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então, eles vão ser responsabilizados mais tarde, né, por não terem aproveitado essa oportunidade. Aí ele termina esse item falando, a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, a necessidade de se melhorar, né, moralmente. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, se não incontestável do afastamento dos bons espíritos, né? Aqueles que não utilizam para o bem. Conseguir a assistência destes, né, dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para a qual
convirgem os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão, né? O médico que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, como nós já vimos, né, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém, né? Ele sabe que nada é mérito seu, é mérito de Deus, né? E se as suas comunicações recebem elogios, não se envaidecerá com isso, porque se sabe independente do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que, por seu intermédio, bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito, né? Então, ele aceita críticas porque sabe que, se isso aconteceu, não é obra dele mesmo. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom, né? E que não dispõe de todas as qualidades necessárias, né, a impedir a intromissão dos espíritos maus. Cuida, então, de adquirir essas qualidades, e suplica, por meio de preces, as forças que lhe faltam, né? E no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, né, no item 227, Kardec também relaciona, né, qualidades dos médiuns que atraem os bons espíritos, né, como qualidades como a bondade, como a benevolência, como a simplicidade de coração, o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais. E nós vimos, né, como é importante a melhoria, né, moral, né, do médium, para que ele possa receber, então, os bons espíritos. E aqui, né, ele nos dá uma prece que pode ser uma outra que os médiuns, né, irão fazer. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardada dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erros sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médios. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso. E a minha humildade, que me faça aceitar reconhecido a crítica e tornar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Então, reconhecer que os conselhos que recebe é primeiro para ele mesmo e não para os outros, né? Se for tentada a cometer abuso no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprove conceder-me, peço que me retires, de preferência concedides, seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Então, né, terminamos, então, as preces gerais, levando em consideração que essa é uma prece, né, uma das preces que os espíritos ditaram, mas que o médium pode, né, estar fazendo outra, né, dos seus próprios lábios. Desculpe, irmãos, eu passei um pouco do horário. Espero, né, que tenha atingido o objetivo, que tenhamos tido um bom estudo. Tá? Obrigada a todos, boa noite. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E assim, querido Mestre e amigo Jesus, obrigada pela oportunidade que nos deste nessa noite de ter a tua companhia e a companhia dos nossos irmãos, que tem sido o nosso sustento diário, que possamos sempre termos gratidão por tudo que temos passado, que a tua infinita misericórdia envolva toda a humanidade, que está se sentindo carente de amor, compreensão e carinho. Que nós, Senhor, não percamos a fé em nenhum momento, por mais que seja a luta diária, e por mais que tentemos resolver as situações e não conseguimos, sabemos que ainda não chegou o momento certo. E sabemos que tudo é na hora do Pai Celestial. Senhor, a palavra agradecimento se torna tão pequena quando queremos pronunciar a Ti, porque já temos noção que com certeza em outras encarnações já erramos bastante, já prejudicamos bastante. E hoje lutamos para diminuir esses erros. Obrigada por nos dar tantos meios para isso. Que possamos ser gratos pela família, pelo lar, pelos nossos amigos, pelos irmãos que nos testam, por tudo, Senhor. Querida Mãe Maria Santíssima, que o vosso colo possa aconchegar todos os seus filhos, dando-lhes o conforto espiritual que estão precisando. Pedimos a bênção e a proteção para a noite de hoje. Que a tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco. Muito obrigada, Mãe, por todo o teu amor por todos nós, pela tua luta, Mãe, em ver cada filho bem. Que assim seja.